Oi, minha gente, eu sou Cida Bento e nessa temporada do Entrevista nós estamos conversando sobre a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. E nesse contexto a gente não poderia deixar de falar sobre a educação escolar quilombola. Hoje vou conversar com Givânia Silva. Ela é professora quilombola, pesquisadora e integrante do Coletivo de Educação da Coordenação Nacional de Quilombos, a CONAC. Seja bem-vinda, Givânia. Que bom que você pôde estar junto aqui. Eu que agradeço, Cida, pelo convite para conversar contigo sobre um tema tão importante que move tanto nossas vidas, né? Sim. Givânia, a gente vem tratando dos 20 anos, vem conversando sobre os 20 anos que obrigam o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Qual é o desafio para a educação escolar quilombola de ter essas diretrizes curriculares implementadas, de realmente ter uma política pública nesse território? Cida, primeiro, eu não me canso de dizer que a alteração da LDB é fruto desse movimento de educação que o movimento negro faz, que a Nilva chama de movimento negro educador. E dentro disso, as diretrizes para a educação escolar quilombola, que completaram 10 anos, já vamos completar 11 anos, agora em 2023, é produto ou é resultado dessa mudança. E um dos grandes desafios para nós, as escolas quilombolas elas estão nos municípios e nos estados. Então, o grande desafio que nós enxergamos hoje, Cida, entre tantos das escolas quilombolas serem as com mais precariedade, etc., é a elaboração das diretrizes municipais por parte dos municípios e dos estados. Ou seja, nós estamos em 22 estados, 24 estados da federação. Existem comunidades quilombolas. Nós também estamos em quase 1.700 municípios. Nossa! O censo que saiu agora confirmou. Então, nós estamos em todo o Brasil. Então, o desafio é fazer com que esses municípios compreendam que a educação escolar quilombola, ela não é um apêndice, não é um penduricado, não é nada disso. Ela é uma concepção de educação, ela é uma modalidade que traz no seu bojo uma concepção diferente da escola tradicional ou da educação tradicional que nós já temos. Então, esse convencimento, essa incidência, eu não gosto mais da palavra sensibilização, porque eu acho que 20 anos da mudança da LDB não cabe mais a gente estar sensibilizando as pessoas. Sim. Eu acho que agora é muito mais incidir junto aos estados. Nós temos alguns estados, pouquíssimos estados, que já elaboraram suas diretrizes, mas ainda não implementaram. E nós temos alguns municípios que também elaboraram as diretrizes e estão começando a implementar. Então, o desafio é a elaboração, mas a complementação da elaboração é a implementação, que é o que nós queremos. Nós queremos as diretrizes, sim, mas nós queremos a implementação das diretrizes. Então, nós estamos nesse ano de 2023, o coletivo elegeu como prioridade focar nas diretrizes, tanto é que nós temos trabalhado muito sobre isso, temos falado sobre isso, com curso de formação. Todas essas aulas desse curso serão focadas trazer quem já fez as diretrizes para contar para a gente como fez. E, Givânia, você, no teu relato, você falou a importância de perceber que a educação escolar é diferente, não é a mesma coisa. Quais as grandes características, ou que pontos você levanta que mostram a diferença da educação escolar quilombola de toda a educação? Então, Cida, eu costumo chegar nos lugares para falar
pergunto para as pessoas o que é que elas estudaram sobre quilombos nos anos iniciais, nos finais, nos anos finais e, né, no ensino médio e educação básica. E alguns me relatam que nada. E eu pergunto no ensino superior, alguns sim, poucos sim e muitos não. É que ela traz como principal sujeito dessa educação o território. O território e suas características, a história da comunidade, como é que ela foi formada, quais são os potenciais que ela tem, qual é a sua própria geografia, vendo a história da sua história, a história da sua comunidade, a história das comunidades do Brasil, a história das comunidades que em outros vizinhos nossos não são chamados de quilombo, mas que têm as mesmas características, como Colômbia, Palenque. Então, a educação escolar quilombola, ela tem esses princípios de trazer como componente curricular a história, a nossa história de descendentes de africanos, ou seja, é um complemento ou um pedaço das diretrizes para a educação das relações étnico-raciais, mas com um foco específico numa comunidade. Exatamente. O que seria uma política pública, pensando o governo federal, estadual, os municípios? O que seriam os passos, alguns pontos de política pública que favoreçam, né, a institucionalização desta educação? Cida, eu acho que um dos pontos eu já trouxe aqui, que é a elaboração das diretrizes. O outro seria a implementação. Só que a implementação dessa educação, Cida, ela requer alguns movimentos. E quais são os movimentos? Não há como cobrar, exigir dos nossos professores que passaram a educação básica e superior, que ele chegue numa escola quilombola, ou numa escola que receba aluno quilombola, e ele já saiba falar disso. Então, há necessidade de um investimento forte na formação docente. É necessário que a gente mexa, que a gente atualize os nossos currículos, e essa atualização ela não vale só para a educação básica, mas também para o ensino superior. Então, é preciso pensar que tipo de material didático nós devemos oferecer a essas escolas. Então, assim, não dá para você simplesmente dizer, eu estou implementando a educação escolar quilombola e não trazer como foco nenhum desses pontos que eu mencionei. O primeiro, a elaboração, porque a própria elaboração das diretrizes, ela exige que o gestor municipal ou estadual tenha um diálogo com as comunidades quilombolas. Porque quem sabe da história? A história das comunidades não está, as histórias não estão escritas. Elas ainda estão nos nossos mais velhos. Então, há uma necessidade imprescindível, que é desse diálogo gestora pública, seja na instância municipal quanto estadual, de conversar com essas comunidades. Com a comunidade. Então, a gestão tem que focalizar um diálogo com a comunidade, né? Porque sobre outros grupos, outros povos e outros temas, a gente vai nos livros e a gente encontra, né, Cida? Sobre quilombo a gente não encontra. Sim. Nós não temos essa história. É muito poucos registros que tem. Então, como nós vamos saber que a memória, que a territorialidade, que a forma de organização desses quilombos, como nós vamos saber sem esse diálogo com as próprias comunidades? Sim, então, essa é a educação que exige, por si só, essa conversa. Então, esse é um passo fundamental, que a elaboração das diretrizes e a implementação precisa se valer. Por outro lado, ela precisa se valer desse conhecimento que a gente não conhece, o não quilombola não conhece, que são o que nós chamamos hoje de educação quilombola, que é o jeito de se organizar, é o jeito de produzir, são os processos internos de cada comunidade, as ciências da saúde que existem nos nossos territórios, as rezadeiras, as benzedeiras, a relação com as plantas medicinais. Então, se isso não está escrito em lugar nenhum, não tem outro caminho a não ser o diálogo com a comunidade. E isso é parte fundamental desse conceito de educação escolar quilombola. Então, eu digo que uma se alimenta da outra.
mas não é preciso uma eliminar a outra. Uma complementa, porque a educação quilombola, que é esse modo de vida dos quilombos, que eu chamo de educação quilombola, ela existe independente do Estado. Sim, sim. Mas a educação escolar quilombola precisa do Estado, porque é responsabilidade do Estado. Do então, Estado. Essas duas educações, elas precisam caminhar juntos. E uma não está escrita, uma não está registrada, ela está na memória. E é um dos princípios, a memória é um dos princípios da educação escolar quilombola. Então, é muito importante que os gestores, Cida, que as gestoras, tanto no município como nos municípios como nos estados, entendam isso. Eu acho que nós estamos tendo uma janela de oportunidade agora no governo federal, com a recriação da SECADI, criou-se uma coordenação para a educação escolar quilombola que nunca teve, criou-se uma comissão de assessoramento. A política pública já está em andamento por tudo que você está colocando, quer dizer, passos importantes estão sendo dados a partir do que você está destacando aí, né, Givânia? Sim. Uma das coisas que eu costumo dizer é que, embora as diretrizes para a educação escolar quilombola ela tenha 11 anos, vai completar 11 anos, ela não tinha no Ministério da Educação um lugar. Hoje, com todas as limitações, mas ela tem uma formulação, ela tem um lugar de formulação. Então, eu acho que nós temos que aproveitar isso. O outro dado que é importante é a gente pensar que, por exemplo, das 13, lendo os objetivos de cada ministério, dos 13 objetivos que o Ministério da Educação escolheu, um desses 13 é a educação escolar quilombola. Então, para dizer, tem uma janela de oportunidade importante que os gestores e gestoras precisam aproveitar para fazer andar essa política. Não há como dizer assim, não ando... Bom, até poucos meses atrás não tinha nada disso. É tudo muito novo, é tudo uma criação. Mas é uma criação que a gente precisa entender e ter uma responsabilidade do governo federal, que nós vamos continuar cobrando, mas nós também precisamos e vamos continuar incidindo e cobrando aos estados e municípios a sua responsabilidade dentro daquilo que para que eles atuem em conjunto para que essa política chegue na ponta. Afinal de contas, e reconhecendo, né? E reconhecendo. Exatamente, não achando que é algo que... é tipo assim, eu encontro às vezes gestor, eles dizem, não, mas eu já estou cumprindo a LDB. E eu fico pensando, mas como que você está cumprindo a LDB que você desconsidera as mudanças que ela sofreu em 2003 e 2008? Então, só dá para dizer que estou cumprindo a LDB se eu considerar que se eu considerar que a LDB de 96 não é a mesma de agora, porque ela foi alterada em 2003 e foi alterada novamente em 2008. E, Givânia, você fez uma pesquisa recente também nesse território, né? De educação escolar quilombola, no censo, trabalhou com os dados do censo. Você destaca alguma coisa dessa experiência para compartilhar? Cida, primeiro dizer que essa pesquisa foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida. Eu sempre falo disso, toda vez que eu falo dessa pesquisa, eu falo do CET, do papel que teve o CET, que tem o CET, mais especialmente para essa política. Mas eu queria destacar, Cida, uma coisa que para mim me chamou muita atenção. Embora as comunidades quilombolas elas estão majoritariamente no campo, no meio rural. E quando você olha para a escola quilombola e você olha para uma escola do campo que não está no território, você vê diferenças profundas. Ou seja, não há como negar que, estando na mesma base, quando a escola está dentro do quilombo, sobre ela recai os efeitos do racismo. Isso, para mim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu analisei escolas rurais, eu olhava para uma escola rural que tinha sala de leitura, que tinha quadra de esporte, que tinha uma estrutura melhor, que tinha internet, por exemplo. E ali, a poucos quilômetros, eu analisei um dado de uma escola que a poucos quilômetros daquela tem sala de leitura, não tem quadra,
e a situação é muito mais precarizada. Precária. Então, para mim, isso foi uma coisa importante olhar. E um outro dado que me chamou a atenção é do quanto nós não ultrapassamos, nós quilombolas, não ultrapassamos dos anos finais. Ou seja, a distância dos estudantes quilombolas que concluem os anos finais e os que vão para o ensino médio, ela é muito baixa. Eu estava te acompanhando desde quando você estava já dentro da CEPIR, movimentando o governo federal para trabalhar nisso, e de repente você está como pesquisador, então tem um longo caminho onde você está com coletivos do Brasil inteiro fazendo o Brasil avançar nisso. Então eu te agradeço de ter estado comigo hoje aqui conosco, do Canal Futura. Ter me convidado, viu, Cíntia? Muito obrigada. E eu vou chamar nossos saberes e fazeres agora para enriquecer e complementar nossa conversa. Obrigada, minha querida. Olá, Cida Bento e pessoal do Entrevista. É uma honra muito grande ter sido convidada para falar um pouco do projeto Qualidade da Água em uma Comunidade Quilombola. Eu me chamo Nádia Patrícia Gonçalves da Silva Almeida, falo de Afogados da Engazeira, Pernambuco, Brasil. Sou professora da Rede Estadual de Ensino na EREM Ione de Góes Barros. Esse trabalho ele foi desenvolvido na Escola Monsenhor Antônio de Pádua Santos. Teve como objetivo vivenciar um projeto temático com a resolução de uma situação-problema sobre a importância do manejo da água de cisternas, que são os reservatórios de água potável da comunidade quilombola do Leitão da Carapuça, através do qual podemos divulgar o grupo Coco de Rodas do Leitão e a banda de pífanos Negros e Negras do Leitão da Carapuça para a comunidade escolar e estimular os alunos a propor ações de conscientização na comunidade sobre a qualidade da água e as questões raciais. A partir da vivência do projeto, podemos ressaltar a importância da aproximação da escola com a comunidade e a sua cultura para estabelecer relações significativas entre conhecimento científico, conhecimento cotidiano e conhecimento escolar. Dessa forma, o saber adquirido ele pode contribuir para o aluno compreender melhor o mundo em que vive e transformá-lo. Terminamos por aqui. Se você quiser ver novamente esse programa ou outro conteúdo do Canal Futura, acesse a Globoplay. Tchau, tchau.